fantasia, surpresa, encantamento. Olhos curiosos querendo ver o invisível. Uma sombra de medo e logo o riso solto, de puro prazer. Não importa que os enredos sejam simples, que os personagens se pareçam, que o cenário se repita. O fascínio que provocam é sempre igual. Atravessa fronteiras e desafia o tempo. Mas afinal, quem escreveu essas histórias? De onde elas vieram? Ah, isso nós vamos descobrir juntos. Era uma vez 2 meninos que adoravam contos de fadas. Eles nasceram nesta pequena cidade do sul da Alemanha. E é aqui, em Hanau, que começa a nossa história. Nessa terra onde ficção e realidade andam sempre juntas. Os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm nasceram nessa casa grande e ficaram tão famosos que viraram até estátuas. E tudo isso, principalmente, por conta dos contos que foram ouvindo e escrevendo em livros que são lidos há quase 200 anos no mundo inteiro. E história era o que não faltava nesse país, cheio de cidadezinhas que parecem feitas de encomenda para aventuras de príncipes, rainhas, bruxas e animais inteligentes. Lendas, fatos reais, relatos de viajantes, contos da carochinha. De tudo um pouco se falava nas ruas, casas e castelos dos vilarejos. E foi assim que todos nós, um dia, acabamos conhecendo... Pelas copas fora, eu sou bem sozinha, me parece doce para a vó sozinha. Dizem aqui na Alemanha que o Chapeuzinho Vermelho ainda existe. E lá fomos nós para conferir. A cidade é Schwalmstadt, um prédio antigo, um pequeno museu. E caramba, parece ela mesma. Chapeuzinho e seu amigo elegante nos levam para uma rápida viagem no tempo. Como viviam e trabalhavam os moradores da região no século passado. Bonecos, roupas tradicionais, como a de Chapeuzinho. Com aquela ideia do Chapeuzinho Vermelho como uma capinha e um capuz, a gente pode esquecer. Na verdade, o Chapeuzinho Vermelho é só isso aqui, para ser colocado aqui em cima, na cabeça. E não existe só o vermelho. O vermelho é para as meninas e para as moças ainda solteiras. O verde para as mulheres casadas até 30 anos. Dos 30 aos 60, o roxo. E depois disso, os pretos. Chapeuzinho na vida real se chama Ana e tem 9 anos. O irmão de 5 é Niklas. Eles chegam em casa cansados, com a roupa pesada para o verão alemão, que é bem quente. A vida de Chapeuzinho Vermelho não é muito fácil. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saias. Com esse calor, duro, né? Ana conta que vai à escola, toca piano e brinca como outras meninas de sua idade. A mãe diz que ela mesma usa esse tipo de roupa nas festas e festivais de dança que acontecem por aqui. É muito importante conhecer as coisas das gerações anteriores à nossa, diz ela. Eu pergunto se as crianças gostam disso. E ela garante que sim. Yes, I think they like it. Quem é? Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. É você, Chapeuzinho. Bem perto da casa de Ana, um jardim chama a atenção.
Um espetáculo de cores e formas. Só podia ser obra de uma vovozinha. E se não é aquela da história, bem poderia ter sido. Frau Berta cuida pessoalmente de tudo, com tanta delicadeza que mais parece viver numa casinha de bonecas. Aqui, ela guarda um segredo precioso que poucas mulheres sabem. Acho desses bordados, de pontos miúdos, que tem mais de 3 séculos. Orgulhosa, ela diz que leva até 100 horas para fazer uma pequena toalha. Para ter certeza que a tradição não vai desaparecer, já ensinou as netas a bordar. E como bolinho querido, a vovó fez especialmente para você. Eu amo você, vovó. Deixamos vovó e Chapeuzinho e partimos por novos caminhos dessa terra tão rica em paisagens. Mais uma cidade, Steinau, com seu imponente castelo. A turma na praça está animada. E o motivo é o teatro de marionetes que encena os pontos de Grimm. Na plateia, rostos ansiosos, aplausos antecipados. É sempre assim, 500 vezes por ano, para mais de 50 mil espectadores, pequenos e grandes. E atenção! Os músicos de Bremen, o burro, o cachorro, o gato e o galo. Velhos, ameaçados de morte por seus donos, eles fogem e viajam juntos, sonhando em ser cantores. E como o bem sempre vence o mal, enfrentam perigosos bandidos e acabam vivendo numa linda casa, felizes para sempre. Músicas, danças, suspense, muitas estripulias. No escurinho do teatro, os bonecos ganham vida, têm expressão, dão um show. Os bastidores, mãos ágeis, movimentam os atores de madeira no ritmo da gravação, das falas e canções. A família Maserschmidt continua um ofício iniciado há mais de 70 anos pelo pai do atual diretor. Mulher, filhos, todos participam do espetáculo. Eu pergunto a ele qual é a magia dessas histórias. A magia dos contos de fadas, diz o diretor, é que são boas histórias. Você aprende e pode usar na sua vida. A nossa mágica é dar às crianças uma hora de silêncio e energia. Alguma coisa para o coração. E as crianças ainda gostam de histórias tão antigas? O diretor pede a opinião do ator. Mögen die Kinder Märchen? E o burro, muito falante, responde que mesmo depois de tanto tempo, os contos continuam fazendo sucesso. Ich bin der Insel Mas o que é isso? Eles de novo? Mas estes não são bonecos, são atores. Agora o teatro é na praça, e a praça é em Bremen, a cidade que dá o nome à festa. Nossos amigos bichos apresentam sua versão do clássico. Os atores contam que são profissionais de teatro e há 3 anos fazem essa encenação na rua. Levam o trabalho a sério, mas também aproveitam para se divertir. E aqui, ninguém escapa mesmo da brincadeira. Não existe conto de fadas que não tenha um castelo. Eles são o cenário ideal para o sonho e a fantasia. Mas como é morar num castelo de verdade?
A seguir, a brasileira que se casou com um príncipe encantado e virou dona de um castelo assombrado. O que dizem os sons que brotam do fundo do poço onde as bruxas eram acorrentadas? Voamos em direção ao norte. Lá embaixo, uma represa contorna campos cultivados e azuis. No alto do morro, cercado pela mata, um castelo domina a paisagem. É Waldeck. Estar aqui, percorrer os caminhos de pedra, levar a vista até o alto, causa uma estranha sensação. É como se nesse momento pudéssemos experimentar o gozo, perdido para sempre, de viver no passado, num tempo em que o herói sempre salvava mocinhos. Mas será possível? Muita gente não acredita, mas de vez em quando alguma coisa mágica acontece e os contos de fadas se transformam mesmo em realidade. Esta é a história da moça que encontrou seu príncipe, casou com ele e os dois vieram viver, felizes para sempre, num castelo cheio de torres. Renata e Cal conheceram-se na Suíça. Ela brasileira, ele alemão. Se apaixonaram, casaram e decidiram morar no castelo que ele herdou. Hoje um hotel de luxo, uma centena de cômodos, 60 empregados. Nada mal. Como é a vida de quem vive num castelo? É diferente de morar numa casa como as outras pessoas ou não? Eu acho que não existe muita diferença. A diferença está na grandeza da coisa. Quer dizer, eu não tenho uma salinha de estar, eu tenho um salão. E digamos, a minha sala de jantar é um pouco grande. E você vive aqui com muita tradição, muita história, e são sentimentos muito positivos, muito bons. Meu sonho era de encontrar o homem dos sonhos. Eu queria um homem alto, loiro, de olhos azuis. E olha, ele não é cada dia. E como é que se saiu essa castelã? Muito bem. O que te encantou nela? A pessoa inteira. Mas o que serão esses sons estranhos vindo de fora? Vamos correr pra lá. Epa, estamos de novo na Idade Média. Uma briga feroz no pátio do castelo. E o pessoal não está mesmo para brincadeira. Um pulo rápido de alguns séculos e agora são mosqueteiros lutando. E vale tudo. E na próxima cena, o sequestro da donzela. Ainda bem que tudo terminou. Eram só atores. E o castelo, enfim, pôde voltar à sua tranquilidade secular. Ah, mas a história da nossa castelã não termina assim de forma banal. É que hoje também não é um castelo comum. O Waldeck é um castelo de bruxas. Já passa da meia-noite. Só temos a luz trêmula das tochas. Labaredas crepitando no castelo adormecido. Seguimos por túneis estreitos e corredores sem fim. Chaves enferrujadas abrem passagens secretas. Na escuridão, a armadura de um misterioso cavaleiro de ferro
permanece imóvel sob o voo dos morcegos. A dona do castelo guia nossos passos pelos caminhos sinistros. Essa é a famosa Torre das Bruxas, e a Torre das Bruxas aqui é de 3 andares. Nós temos lá em cima, o primeiro, esta parte aqui, e aqui embaixo, que é o terceiro, só que tem 8 metros de profundidade. E bruxas, antigamente, eram chamadas todas as mulheres que tinham cabelo vermelho, as mulheres que eram vestas, eram mal olhadas, as mulheres que trabalhavam com ervas, condimentos, e as que tinham uma vida sexual um pouco mais liberal. E eram colocadas presas lá em cima. Lá elas esperavam até o julgamento. E daqui elas podiam ouvir o julgamento, que naturalmente era culpada, todas eram culpadas. Então era levantada essa grade e as mulheres eram jogadas para baixo. E em nome da igreja foram mortas, executadas mais de 6 milhões de mulheres aqui na Europa. Que outras histórias de horror estas paredes ainda guardam? O poço no subterrâneo é nossa próxima parada. E é mais um lugar marcado pela morte e pela maldição. O segredo. O conde prometeu aos seus prisioneiros, prometeu a liberdade caso eles, se eles cavassem aqui e encontrassem água. Esses homens conseguiram cavar em 10 anos aqui um poço que tem 120 metros de profundidade. Nós não vamos conseguir ver o fundo, mas a gente pode ouvir. 1, 2 e... muito longe. Mas o importante é que quando você joga alguma coisa, este poço tem sons, ele emite sons muito distintos, ou como se alguém estivesse chorando, ou se fosse um lamento. Enquanto ela cai, você tem o direito de fazer os seus desejos. Eu trouxe umas moedinhas para você e quero que você tente. 1, 2, 3. Espero que seu desejo se realize. Que as bruxas digam amém. Elas falaram? Quem conta um conto alegra multidões. As histórias dos irmãos Grimm atravessam gerações e fascinam adultos e crianças. Daqui a pouco, a torre de uma fortaleza medieval abriga uma donzela em perigo. Rapunzel joga as tranças para o cavaleiro apaixonado. As aventuras de um barão maluco. E o flautista mágico que encanta ratos e diverte uma cidade inteira. Lojinhas, vitrines de encher os olhos. O bairro de Snor, em Bremen, sobreviveu à guerra e à arquitetura moderna e virou atração turística. No ateliê, a artesã molda suas peças. Ferro, fogo, artes de bruxa. No beco, a casinha minúscula é a grande atração. Esse seguramente é o menor hotel do mundo. Tem acomodação só para um casal, preferência em lua de mel. São 3 andares, no 3º quarto, no andar do meio o banheiro
E aqui embaixo uma saleta com uma cozinha. O único problema é que só entra o segundo casal quando o primeiro sair. E esse castelo com a torre parece estranhamente conhecido. No jardim, um guerreiro encanta a audiência. E a donzela é Rapunzel, aquela das longas tranças. Estamos dentro de um conto de fadas. Vamos à torre. E aqui, para a cena tão conhecida, nem é preciso tradução. Rapunzel, Rapunzel. Rapunzel é professora de um jardim da infância. Adora trabalhar com crianças. Elas se aproximam da gente, não são complicadas, estão sempre abertas. O cavaleiro nos mostra o interior da construção, de mais de 7 séculos. O castelo era uma fortaleza e foi palco de várias batalhas entre saxões e francos. Hoje, em dias de paz, é onde a criançada se reúne para ouvir histórias dos Grimm ou do livro que Dieter escreveu. Alles ist gut. Você acha importante que as crianças tenham fantasias? Eu pergunto. A fantasia é a ponte que liga uma geração à outra, ele responde. Se a fantasia acabar, nós teríamos um deserto escuro e sem vida. Fantasia. Nisso, o barão de Münchhausen era mestre. Excêntrico, mentiroso, maluco. Assim ele ganhou fama. E aqui em Baden-Baden, onde viveu, lembranças de suas aventuras estão em toda parte. E que as ideias do velho barão eram geniais, ninguém duvida. Era uma vez uma cidade infestada de ratos. O prefeito contratou um flautista que encantou os animais e levou-os para morrer no rio. Livre do problema, o prefeito não pagou o músico. Ele então encantou as crianças da vila e elas também desapareceram. Se o flautista encantador de ratos realmente existiu ou foi apenas uma lenda, ninguém sabe ao certo. Mas tudo aqui em Hammer está ligado a essa história. E o melhor jeito de conhecer essa cidade de mais de 1000 anos é seguir o roteiro traçado nas ruas pelos próprios personagens. O Rappenfinger House é o restaurante mais famoso do centro da cidade. É que, segundo a tradição, o flautista teria se hospedado aqui. No cardápio, a gente pode escolher filés de rabo de rato como prato principal e rabos de rato em calda de sobremesa. Mas há um outro ratinho que se pode encontrar em todos os cantos da cidade. Nas padarias de Hammer, o pãozinho mais famoso é esse aqui, em forma de rato. É bom. Para a massa, sal, água, farinha e gordura. Grãos de pimenta para os olhos. Pelos de escova para o bigode. Arrematando, o carimbo. Lembrança de Hammer. Este padeiro produz 400 bichinhos por mês e já passou a receita para o filho. Coisas de família. Com a ajuda do professor, arriscamos também a pôr a mão na massa. Simpático, ele me oferece um emprego na padaria. Isso. Hast du schön gemacht. Eu acho que acabei de ganhar um emprego na padaria. Die haben Sie schön gemacht. Alle Achtung, kann bei uns anfangen, Marc, ne?
Praça do Carrilhão está lotada. E lá vem o músico liderando o cortejo de atores. Senhoras e senhores, o flautista mágico. Os ratos. O povo indignado. O prefeito. A música encantando os animais. O golpe. A vingança do flautista. Jürgen faz esse papel há 25 anos. Ele lembra que começou como um dos ratinhos. Foi crescendo no grupo e chegou a ator principal. Esse é o sonho das crianças daqui? Sim, claro. Elas sonham em ficar famosas. Por que você faz isso? Hamel é minha cidade. E este é um bom jeito de fazer alguma coisa por ela. Romance, aventura, imaginação. É o que transforma gente comum em personagem de um mundo mágico. Senhores aposentados se divertem contando as histórias engraçadas de um médico trapalhão. O perigo da roca, o sono profundo. E um jovem casal revive a lenda da Bela Adormecida. E uma coleção de bonecas de enlouquecer meninas de todas as idades. Lembra que estamos muito longe de casa. Quando escurece, luzes e brilhos enfeitam a noite. O alemão é povo festeiro, e entre as suas paixões estão também o jardim e as fontes. Que tal é? Que partimos para mais uma aventura. Dessa vez por pouco não posamos numa autoestrada. Ainda bem que o piloto é experiente. Minden é desses lugares que a gente vê e jamais esquece. Uma cidadela medieval. É talvez o conjunto arquitetônico melhor preservado em toda a Europa. 27 mil pessoas vivem aqui. O som vem da praça e lembra-o de uma caixinha de música. E é quase isso, em tamanho gigante. No alto do prédio da prefeitura, os bonecos contam a história do Dr. Eisenbach, um médico que viajava de vila em vila, prometendo curas milagrosas. Quando as figuras desaparecem, o Dr. Eisenbach surge na praça, ao vivo. E o pobre paciente sofre com os métodos pouco ortodoxos do médico.
ator principal conta que os três são funcionários públicos aposentados e que há 40 anos representam esta comédia, mais por gosto do que por dinheiro. O aplauso é o pão do artista, resume ele. As crianças passem para outro programa, conhecer os edifícios históricos, o dia das explicações. Hannovers München ist für das Fachwerk ganz berühmt. Mas logo alguém solta a voz e o passeio da meninada enche as ruas de alegria. Mas a farra não terminou. Vamos todos navegar pelo rio e pelas delícias de uma tarde de sol. As crianças afirmam que a excursão foi muito divertida. Até Susana, que caiu de uma árvore, gostou. Tino fala que achou muito legal, porque onde ele mora só tem um riachinho. Esse é um jeito deles aprenderem a história do país, diz o instrutor. Em nossa região, muita coisa foi destruída pela guerra. De novo na estrada. Há ainda muito o que ver e aprender. O casarão no parque é um museu de bonecas, para deixar qualquer menina maluca. Mas a exposição é coisa séria. Um panorama da evolução dos povos, da idade da pedra aos tempos modernos. Já em Asfeld, tudo parece de brinquedo. O centro da cidade, de mais de 800 anos, é monumento histórico. 400 casas enruelas-se circundam a animada Praça do Mercado. Foi aqui que conhecemos Herr Dieter Müller, dono de uma das casas mais antigas daqui. Ele nos convida para uma noite de música com a família. No violoncelo, o filho Márcio. Ao piano, Raquel, a nora. Pergunto à mãe do rapaz como é criar filhos numa terra de contos de fadas. Eu sempre contei histórias, diz ela, e ele cresceu num ambiente um pouco mágico. Floresta muito antiga, um pequeno castelo feito de pedras, um jardim perfumado pelas rosas. Nesse cenário encantado, a verdade não importa muito. Vale mais deixar correr solta a imaginação. Bela Adormecida e seu príncipe passeiam por Jababu. O castelo é de 1334 e desde o século passado sua imagem ficou associada à história dos irmãos Grimm. Ele tem tudo mesmo para ser o cenário do romance. A sala onde a Bela fere o dedo na roca. O quarto do beijo sério. Mas a conversa com o casal real revela surpresa. A princesa, que na verdade é uma estudante, que não quer casar e que acha essa vida de Bela adormecida muito cansativa. Heutzutage eine echte Prinzessin irgendwo zu sehen ist. Não se fazem mais princesas como antigamente.
A paixão pela música e pelas artes transformada em uma das mais belas paisagens do mundo. Daqui a pouco, pedras, tintas, madeiras, mestres na arte da construção criam um cenário luxuoso para o rei dos contos de fadas. Tem momentos na vida de um povo onde não há meio termo. O destino nos coloca numa encruzilhada. É seguir em frente numa trilha segura, conhecida, ou pegar o desvio e ninguém sabe onde vai dar. O Rio Grande não pode perder o rumo. O Rio Grande não pode parar. Brito, ele conhece o caminho. Rio Grande do Sul, um século de história. Guerra para fazer justiça? São Paulo, o jornal está falando em revolução. Eu já esperava por isso. 25 de janeiro de 23. Borges de Medeiros toma posse como presidente do estado do Rio Grande do Sul. Uma reeleição com fraudes, mas e as provas? Já havia sinais de descontentamento e também revolucionários dispostos a pegar em armas. Afinal, Borges estava há 25 anos no poder. 11 de fevereiro de 23. Explode a revolução. A oposição declara guerra contra o governo estadual e o Partido Republicano de Borges. Apoiado pelos Maragatos, Assis Brasil é o líder civil dos rebeldes e adota a seguinte estratégia. Em várias regiões, caudilhos organizam colunas independentes e agrupamentos autônomos. O governo conta com o apoio da Brigada Militar e ataca com 5 brigadas provisórias. Civis e militares lutando lado a lado. Foram 10 meses de luta. Mais uma guerra para fazer justiça. Até quando? Rio Grande do Sul, um século de história. Oferecimento Supermercado Real. Preço baixo perto de você. E Tintas Renner, Rio Grande do Sul, terra de Tintas Renner. Arnaldo, a gente está precisando tanto trocar o piso do quarto. Ó, coincidência aqui. Promoção Pé Quente Eliane. Você compra pisos e azulejos Eliane e concorre a 3 palhos. Palho? Você não fica bem no palho. Então pra que trocar o piso do quarto? Pra mim não fica bem no quarto. Ai, Arnaldo. Promoção Pé Quente Eliane. O que não fica bem é você não aproveitar. Matar baratas com os inseticidas comuns é uma missão quase impossível. Agora chegou o novo raid mata-baratas com 1010, o único que mata na hora. Compare com o único jato, raid mata baratas na hora e continua matando por semana, deixando sua casa protegida. Raid mata-baratas, mata na hora. Use a cabeça. Você sabia que, assim como na natureza, sua pele tem áreas mais infectadas que outras? Por isso, o Centro de Pesquisas Vaginal desenvolveu o novo Vaginal com bioproteínas. Uma fórmula enriquecida com proteínas inteligentes que atuam de forma seletiva. Onde eu mais preciso, Vaginal vai hidratar mais. O resultado é uma pele hidratada por igual, saudável e muito, muito mais bonita. Vaginal, pesquisa intensiva, proteção intensiva. Difícil não é encontrar o marido ideal. Difícil é encontrar o apartamento ideal. A Goldstein criou um conceito inédito de moradia. Villaggio de Verona. Ela quer salinha pro computador, salão de festas, área verde e dinheiro para tudo. Apartamentos de 2 dormitórios com estúdio por R$445 mensais. Ai, meu santo Antônio, obrigada por ter me ajudado a encontrar também um apartamento. Villaggio de Verona. Qualidade de vida. A 5 minutos da Carlos Gomes. Hershey's Cookies and Cream, se você acha que merece. Banda Beijo está de volta com a
totalmente ao vivo. Já vendo. Dia das Crianças. Os cuidados que você deve ter na hora de comprar o presente para os baixinhos. Reaproveitando caixas de frutas e legumes, alunos de uma escola de charqueadas fabricam brinquedos para crianças carentes. Jornal do Almoço. Sábado, depois do Minuto Ecológico. Oferecimento Lojas Colombo. Liquigás. Frango Sul. E Rainha das Noivas. Talvez em nenhum outro lugar da Alemanha a natureza tenha se esmerado tanto. E coroando a paisagem, Neuschwanstein, monumental, único. De onde quer que se olhe, a visão é tão grandiosa que às vezes não parece real. Todo dia eu vejo ele já de uma outra maneira. E no inverno, 5 horas da manhã, coberto de neve, o castelo, você sente aquela sensação, nossa, como é lindo. Nós não dormimos. Ela veio do Ceará para essa cidadezinha nos Alpes por amor. O mais difícil que eu acho é o tempo. Porque são exatamente 7 meses de inverno e 2 meses de verão. Casada com um esportista, é mãe de 2 filhos que se esforçam no português. Isso aqui é o quê? Papagaio. E o que é que o papagaio faz? Falar. O que ele fala? Tudo igual. Tudo igual. Rosana aprendeu os hábitos, vestiu roupas típicas e montou uma empresa para vender redes feitas em Fortaleza. Mas a saudade ainda é mais forte. Tem um pouquinho de saudade, né? Muita. Eu vivo naquela eterna sensação de um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. Para nós também chegou a hora de voltar, mas há tempo para um último passeio, até Neuschwanstein. Construído no século passado, ele foi a realização dos delírios de Ludwig II, rei da Baviera. Ele fez transpor para as pedras, tintas e adornos preciosos sua fascinação pelas artes, as lendas alemãs e as óperas de Wagner, seu compositor preferido e amigo de Lé. Na sala do trono, a atmosfera parece filtrada pelos azuis e o ouro. Da abóbada estrelada, pende o candelabro gigantesco. Na sala dos menestréis, a saga de Parsifal, tema da ópera mais importante de Wagner. O quarto do rei é suntuoso. 14 pintores trabalharam quase 5 anos para fazer verdadeiros rendilhados em madeira. Nas paredes, detalhes de frição e isopo. O oratório é dedicado a Luís IX, da França. Outro aposento real, o escritório, decorado com cenas de Tannhäuser. Na escrivaninha, o tinteiro com a estatueta de Lohengrin. É daqui que chega um dos cômodos mais curiosos do castelo. A gruta que Ludwig mandou fazer com pedras artificiais, reproduzindo o cenário wagneriano. E por fim o living, com murais e enfeites baseados na lenda de Lohengrin, o Cavaleiro do Cisne. O rei pouco usou este palácio. Morreu antes que ele ficasse completamente pronto. Mas o esplendor de Neuschwanstein sobreviveu a seu criador. Ludwig II passou para a história como Rei dos Contos de Fadas. Um título justo para quem desejava construir